Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre aqui pela Poa TV. No programa de hoje, nós temos dois convidados muito especiais que vêm de longe para conversar conosco sobre temas muito importantes. Diretamente de Aracaju, em Sergipe, o Master Coach e consultor empresarial Moab Teles vai falar sobre o desafio de se desenvolver lideranças. Também, lá de Angola, da cidade de Benguela, vai conversar conosco o empresário Alberto Destino, que é especialista em marketing digital e vai trazer para nós alguns projetos de governança digital que ele está desenvolvendo lá em Angola. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. E as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, o seu local para eventos aqui em Porto Alegre. Também o apoio da Priscila Oliveira, fotógrafa de posicionamento e responsável pelas imagens deste programa. Também temos o apoio da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. Eu sou o Rogério Bon e o programa está começando a partir de agora. No programa de hoje, nós temos como um convidado muito especial nosso amigo de longa data, parceiro de vários projetos, administrador, contador, jornalista e uma série de outras coisas que ele vai contar para nós, o Moab Teles. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu tive a felicidade de participar de um projeto junto com o Moab, que foi esse livro aqui que nós lançamos, RH na Veia, falando sobre os desafios de gestão de pessoas, livro que foi coordenado pelo Moab. Meu amigo, um prazer conversar contigo mais uma vez. Bom dia, Rogério, bom dia a todos. Eu estou muito feliz, Rogério, pelo convite de poder compartilhar esse momento precioso e rico, né, para as pessoas. Então, gratidão desde já por esse momento. Moab, tu és um profissional multidisciplinar, atuas em várias áreas, mas tem um foco central que é pessoas, que me parece que é um dos pontos assim, mais significativos para qualquer negócio, para qualquer organização, seja pública, seja privada. Antes da gente entrar na tua atuação atual, nos teus projetos, eu quero pedir para tu contar um pouco da tua trajetória profissional para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito, Rogério. Olha só, minha trajetória, eu iniciei como vendedor ambulante, né, em festas públicas e no momento de dificuldade de atendimento de um cliente, né, que era uma pessoa que estava participando da festa, ele foi deselegante comigo, né, são palavras até que não cabe eu citar aqui, mas muito deselegante. E aquilo me trouxe uma força tão grande que eu disse, vou estudar e vou mudar a minha realidade. E eu odiava estudar, você acredita? E aí, com esse impulsionamento de algo negativo, eu comecei a tentar aprender a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que isso trazia resultados diferentes. Então, eu comecei a estudar quando eu entrei na administração, lá por volta de 1999, mais ou menos, quando eu me formo e entro na faculdade, eu começo a sentir um ambiente diferente que agregava muito para a minha vida. Então, eu me formei em administração e comecei a atuar na área administrativa de algumas empresas aqui no estado, né, de Sergipe. E aí eu comecei a trilhar nesse caminho. Mas eu percebia que faltava algo, que eu precisava ter um foco melhor. E aí eu percebi que o ser humano ele está em todas as organizações. Eu preciso entender mais sobre o ser humano, eu preciso compreender mais como motivá-los, incentivá-los a melhorar, porque o ser humano melhor
juntos dentro da organização, ele vai trazer um resultado melhor. Então, atualmente, eu trabalho na área acadêmica, né? Eu faço também treinamentos, eu ministro treinamentos para empresas, sou consultor Sebrae, sou consultor Sescop e faço trabalhos de planejamento também, de bastidor da área política também, né? Porque eu enxergo a política como uma empresa temporária que tem um objetivo a ser atingido, que precisa ter metas, precisa ter uma agenda positiva para que o eleitor, que é o cliente do candidato também, ele consiga aí passar a mensagem e reverter isso em votos. E que bom que tu trouxeste essa questão política. Nós estamos num ano eleitoral, daqui a pouco tem política em todos os cantos, né? A gente já está recebendo as informações. Teve recentemente debates, acho que em Aracaju também, aqui em Porto Alegre, e a gente precisa cada vez mais de pessoas sérias e preparadas para entrarem e desenvolver as suas atividades em cargos eletivos, né? Não adianta a gente ter aventuras que muitas vezes não levam a nada e causam problema. Perfeito. Então a gente vê muitas vezes que a transmissão da mensagem, né, pelo candidato, às vezes até de forma maquiada, né, não passa o verdadeiro, né, a essência daquele ser humano, e o eleitor termina confundindo. Então a importância também de sempre quem está trabalhando nos bastidores transmitir a verdade daquele candidato, não criar um ator, né, nem uma atriz ali, e o que o eleitor também tenha o critério de análise, né, para que ele consiga escolher o melhor caminho para ele, para o seu município, seu estado e seu país. Agora, Moab, falando de um tema que é comunicação, isso tem a ver com comunicação, transmitir a mensagem. Tu és uma pessoa que auxilia as pessoas também no desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes. E um ponto importante dentro desse contexto é a comunicação. A pessoa precisa ter condições de expressar adequadamente aquilo que ela quer transmitir para que os outros possam entender o que ela está querendo e até mesmo cumprir as suas determinações, né? Perfeito, Rogério. Essa sua abordagem, né? Isso aí a gente tem percebido nas pessoas que estão ocupando cargos de liderança, que têm um papel decisivo para o sucesso da empresa, muitos têm apresentado deficiência na comunicação, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não deixe de fazer a planilha, não. Olha só, não deixe de fazer a planilha, não. Se eu quero que ele não deixe de fazer, eu quero que ele faça a planilha, né? Então, os comandos são muito, cria conflitos, né, de entendimento, né, de compreensão daquele que ouve, e os líderes ou pessoas que estão trilhando no caminho para ocupar cargos de liderança, elas precisam entender, todos nós, né, precisamos entender que a responsabilidade nossa quando a gente abre a boca é de transmitir uma informação clara, que seja produtiva, que traga um resultado positivo. E aí o que é que eu sempre bato na tecla? Você vai abrir a boca para falar com alguém, você tem certeza que aquilo que você vai falar, ela resolve um problema, resolve um conflito. Se você tem certeza, abra a boca e fale, né? Organize o que você quer falar, abra a boca e fale. Tenho dúvida, pense mais um pouquinho e depois, quando tiver certeza, fale. Então, a gente vê várias pessoas no automático, né, simplesmente colocando as palavras para fora e muitas vezes na trajetória sai magoando pessoas, né, e uma palavra que a gente coloca ali para outra pessoa, às vezes a gente não consegue mais voltar àquela construção anterior, que magoou alguém, né, cria ali um problema, às vezes muito sério, e termina afastando pessoas, acabando parcerias, né? Então é muito importante a gente sempre ter esse critério, né, de observar, e Deus, né, nos deu dois olhos, né, dois ouvidos e uma boca. Então eu sempre digo aos líderes, observe muito o seu liderado, os ambientes, faça leituras de forma sábia, ouça as pessoas, e eu falo o necessário, tanto que a gente só tem uma boca, né? Se o falar simplesmente verbalmente, né, abrindo a boca, fosse o principal, a gente teria até duas ou mais do que os olhos, né? Então Deus nos fez capazes, né, de enxergar. Algumas pessoas têm essa limitação, mas a maioria consegue enxergar e consegue ouvir. Então a gente precisa usar isso positivamente para a gente trazer resultados diferentes por onde a gente passar. E muitas vezes a pessoa que tem uma fala mais agressiva, ela até não percebe isso, mas ela acaba, como tu falaste, magoando os outros e nem se dá conta disso. E acaba afastando as pessoas dela, seja no âmbito familiar, seja no âmbito empresarial. E isso
precisa ser trabalhado. E aí é uma das questões que me parece que os líderes precisam desenvolver mais, é como se conectar com as pessoas. A comunicação é um dos aspectos, mas existem outros também, né, Moab? Perfeito. Então, muitas vezes o líder fala assim: ah, mas isso eu não sei. Aí eu sempre digo a ele, se as pessoas que eu vou me conectando aí ao longo do caminho, eu digo, gente, a gente não nasceu sabendo comer, a gente precisava de auxílio, a gente não sabia andar, a gente não sabia falar, a gente não sabia abraçar, a gente sabia pegar um garfo, a gente sabia segurar um copo, então tudo a gente aprendeu. Então, um ser humano, né, que aprendeu tantas coisas, né, que trouxe a gente até aqui, por que a gente não vai conseguir desenvolver a comunicação? E aí, Rogério, até voltando um pouco lá para a minha história, né, até a faculdade, mas no antigo primeiro grau, né, eu tinha dificuldade de dizer presente dentro de uma sala de aula, você acredita? Quando chegava a chamada que ia se aproximando do meu nome, eu ficava louco que o professor falasse o nome, né, que ele abaixava a cabeça e ele levantasse para eu só levantar a mão. E aí tinha professores que, para não perder a ordem, né, ali dos nomes, ele baixava a cabeça e só ia falando e ouvindo. E digo, caramba, eu vou ter que falar. E aí muitas vezes eu fui até o ouvido do professor, né? Olha como criança age, né? Eu achava mais fácil ir no ouvido do professor dizer presente do que de onde eu estava sentado dizer presente. E aí na faculdade, tinha um professor lá, Fernando, que eu questionava muito, que era comunicação empresarial. Aí eu disse, professor, aí olha só como a vida também traz algumas surpresas. Eu disse, professor, eu não quero dar aula, eu não quero fazer palestra, eu não quero estar à frente de nada de organização, assim, dirigindo e coordenando pessoas. Eu quero fazer meu trabalho no meu birô, terminar meu trabalho e ir para casa. Aí o professor, com muita sabedoria, dizia assim, Moab, se você precisar apresentar um relatório, você vai precisar falar. Se você precisar apresentar um orçamento para algum cliente, você vai precisar falar. Então, a comunicação ela vai ser fundamental para o seu sucesso. Então, ele teve muita sabedoria, porque às vezes eu era até ríspido com o professor, questionando isso. E aí, isso aí começou a despertar em mim essa importância. E hoje, Rogério, eu defendo, né, a importância para o sucesso do ser humano, não somente do líder, a gente trabalhar um tripé, que é empreendedorismo, comunicação e vendas. Então, uma pessoa que sabe empreender, ela empreende a própria vida, não é simplesmente empreender montando um negócio, mas nossa vida é o nosso negócio mais rico que nós temos. E aí, quando eu sei vender, eu consigo expandir aquilo que eu estou planejando, criando, inovando, né, como empreendedor. E a comunicação, ela vai conseguir que eu externe isso de forma mais ampla, de forma mais sábia, né, e passe uma informação que as pessoas enxerguem que eu posso contribuir com alguma coisa. Se esse indivíduo quer atuar em outra área, então o vendedor ele precisa saber empreender a própria vida, ele precisa saber vender os produtos e ele mesmo. Então eu sempre digo, quando a gente vai numa entrevista de emprego, né, quando a gente vai disputar uma vaga ali no mercado, a gente está vendendo o nosso peixe. Então por que a gente não entender de vendas? Nós precisamos entender de vendas para que a gente possa se vender de forma clara, para que a outra pessoa enxergue que nós podemos ocupar um cargo que eu também coloco essa visão, que é que nós somos resolvedores de problemas. Então, quando eu contrato o Rogério para algo, é porque Rogério é um bom resolvedor daquilo que eu estou precisando. Né? Então, tem essa importância de que a gente consiga expor, né, para o próximo, né, aquela pessoa que está entrando em contato conosco, interagindo no dia a dia, quais são as nossas aspirações, o que é que a gente pensa, né, em termos de trajetória profissional. Bem, Abi, nesse livro que nós estivemos juntos, que tu coordenaste, eu fui um dos coautores, tu falaste sobre o valor da inteligência emocional nos recursos humanos. Isso é um ponto também que, para qualquer líder, é fundamental, não apenas para os líderes, para todo mundo, mas já que a gente está falando de liderança, saber a hora de falar, saber a hora de calar, saber a hora de comprar uma briga, vamos dizer, e saber a hora de deixar uma situação passar, é fundamental, né? perfeito, Rogério. Nesse sentido, eu sempre falo que a gente vive nesse automático, né? Que até citando o exemplo, às vezes assim, de forma bem simples, às vezes a pessoa pisa no nosso pé, a gente empurra a pessoa, né? A pessoa olha para a gente já reage de forma automática, sem coordenar e sem gerenciar os nossos comportamentos. Né? Então a gente
às vezes eu estou em reuniões que às vezes o gerente, o diretor de determinada empresa, ele está mais estressado com algum resultado da empresa, e aí ele começa a dar aqueles recados, né? Gente, eu sei que tem gente aqui que pode não gostar, e aí ele começa a falar de algo mais duro. E aí você vê que a gente chama, assim, de forma popular, das caras e bocas, né? É o gestor falando lá e a pessoa fazendo aquelas caras, batendo o pé. Então isso é comunicação. Então, eu já vi em alguns eventos empresariais internos, quando um diretor está lá falando, e aí o colaborador começa a expressar com o movimento corporal, com as expressões ali da linguagem não verbal, expressar insatisfação. E aí, olha só que interessante, mesmo esse diretor, o ser humano, ele consegue entender que aquela outra pessoa não está gostando, mesmo sem ter. E aí o que é que a gente percebe? E o gestor começou a dar mais recado ainda. Eu sei que tem gente aqui que não está gostando, mas eu não quero saber, aí começa, né? Então eu já vi iniciar desavenças, né, assim, dentro de trabalho, comportamento que eu chamo de comportamento no automático. E aí eu sempre oriento aos líderes para ele trabalhar o que eu chamo de corpo neutro. Eu ouço Rogério fala algo duro comigo, mas eu não expresso no meu corpo coisas que eu não quero expressar porque não é estratégico nem é o momento para isso. Quando o Rogério termina de falar, enquanto você fala, eu já vou organizando meu pensamento, né, a minha resposta, a minha comunicação que eu vou devolver para você, e aí eu faço de forma consciente, entendendo, isso é coerente eu dizer a Rogério, isso é coerente eu responder, isso agrega, isso resolve o problema. Se eu não tenho certeza, eu escuto o máximo e digo, depois conversamos. Eu estou formando aqui uma ideia de como a gente pode resolver. Vamos conversar daqui a meia hora. Então, em vários casos, não existe problema você adiar, né, por meia hora uma decisão, por 20 minutos, por 15 minutos. Claro que tem coisas que às vezes é debate pronto, né? A pessoa tem uma demanda ali, você tem que se posicionar. E aí vem a importância do líder ter sabedoria, né, ter experiência para entender rapidamente um caminho que leve ao sucesso. Ah, não deu certo, beleza. O líder ele tem que ter inteligência emocional para entender esse caminho que a gente escolheu não trouxe o que a gente desejava, eliminamos esse e vamos para o próximo, com sabedoria de novo. Né? Então, não é. Errar é positivo desde que eu aprenda com o erro e não repita mais. Né? Então, a gente precisa ser tolerante, que nós temos as nossas limitações humanas, mas a gente precisa sempre entender que a gente tem capacidade de avançar e aprender com todos na nossa trajetória. Moab Teles, diretamente de Aracaju, em Sergipe. Sempre muito bom, muito agradável conversar contigo, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo, por favor. Perfeito, Rogério. Muitas pessoas, eu quero passar essa mensagem que eu vejo com muita profundidade, que assim, muitas pessoas, a gente gosta de fazer o que a gente faz constantemente, né, que é o chamado zona de conforto, porque é agradável a gente fazer as coisas de forma repetitiva, porque é fácil para o nosso cérebro. Mas uma pessoa que pensa em evoluir, ela tem que aprender a fazer o que ela não gosta e passar a gostar, fazer o que não sabe, porque ela vai aprender algo novo, e fazer algo que ela não está acostumada. Então, quando a gente sai dessa mesmice, né, dessa zona de conforto que é tão propalada aí em todos os meios de comunicação, a gente vai para um nível de desenvolvimento constante. Né? Então, que a gente tenha essa abertura, né, para viver o novo, claro, dentro de cada um, né, defende uma linha de atuação, mas que quem consegue viver o novo e fazendo boas escolhas, sempre a gente vai estar aprendendo algo muito maravilhoso que pode levar a nossa vida para outro patamar e para outro nível aí de resultado. Né? Então, é isso que eu desejo para cada um que está aqui conosco. Muito obrigado, Moab. Muito obrigado, Rogério. Valeu. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, sou doutora em Economia pela Universidade Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou CEO da Brock Delphi Educação, sou palestrante, consultora, autora e também pesquisadora. As dicas de gestão no movimento empresarial têm o propósito maior
de ajudar você, empresário, empresária, gestor, gestora, empreendedor, empreendedora, educadores, líderes e gestores, a acelerar o seu negócio e otimizar os processos da gestão empresarial. Além das dicas de gestão, também recomendamos que você realize leituras que são tão importantes para o seu conhecimento e que propiciem um norte, uma direção, um caminho, usando metodologias que impulsionem o seu negócio. Nas dicas de hoje, vamos enfatizar para a questão da liderança. O líder proativo, muitas vezes se chega na organização e o líder está trancado na sua sala, com portas fechadas, que você tem que bater para poder adentrar. Então, é extremamente importante que você tenha a visão de que um líder proativo tem características inovadoras. Não pode estar isolado. Um líder se percebe a diferença quando ele permite que a sua equipe seja mais autônoma, que possa acelerar as mudanças necessárias e que enfrente os desafios futuros. Ele ou ela não apenas regem as situações, os desafios, mas buscam também planejar e se preparar para o que está por vir. Exemplo: um líder que acompanha as tendências do mercado e adapta a estratégia da empresa para aproveitar novas oportunidades ou ainda mitigar os riscos e os custos antes de que eles se tornem um problema. Então, esse líder tem que ter a visão de futuro, olhar para frente, bem mais adiante. Também deve ter uma tomada de decisão rápida, né? E informada. Deve se comunicar com os seus colaboradores, com os seus stakeholders, tomar decisões rapidamente. Não esqueçam que a tomada de decisão tem que ser rápida. Isso inclui habilidades de conhecer os dados e as oportunidades que geram opções de confiança para os colaboradores. Por exemplo, um líder utiliza análises de mercado em tempo real para ajustar as campanhas de marketing da empresa e aproveitam os picos de demanda antes de conhecer a concorrência. Além disto, o líder deve ter iniciativa e inovação. Um líder proativo demonstra as iniciativas de buscar as melhorias e as inovações. Um líder que incentiva a equipe, apresentando novas ideias, implementando programas de inovação dentro da organização, promove uma cultura de melhoria continuada. Um líder proativo é altamente adaptável e capaz de ajustar planos e estratégias conforme as circunstâncias que mudam. Eles devem ser flexíveis, abertos. Um líder que rapidamente muda a abordagem de um projeto em resposta a feedbacks inesperados ou a novas informações, este líder garante que a equipe se mantenha no caminho certo. E isto reflete a empatia, reflete
que a comunicação é eficaz. Então, um líder que mantém canais abertos de comunicação escuta ativamente as preocupações dos funcionários, ajustando as estratégias de acordo com as necessidades apresentadas da equipe. A responsabilidade e autonomia também é um outro ponto que deve ter senso e responsabilidade do líder. Não esqueça nunca que um líder proativo pensa de forma estratégica, considera o impacto de curto e longo prazo das decisões. Eles têm uma visão clara do futuro e desenvolvem planos para alcançar objetivos de longo prazo. Um líder que analisa as tendências, ele deve desenvolver estratégias para 5 anos ou mais e posicionar a empresa como líder em seu setor, antecipando as mudanças e as transformações. Então, essas eram as dicas de hoje e até a próxima terça-feira no Movimento Empresarial. Até lá! Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. E no programa de hoje, eu tenho a satisfação de conversar com um amigo que há muitos anos a gente acompanha, a gente desenvolve atividades em conjunto, o Alberto Destino, que está em Benguela, lá em Angola. Alberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Saudações, Rogério, saudações, caros telespectadores. É sempre um prazer estar contigo aqui e contribuir positivamente no desenvolvimento dos vossos objetivos. Alberto, eu acho muito interessante a tua história. A gente teve a oportunidade de se conhecer em São Paulo, dentro de uma capacitação que nós realizamos. Eu vou te pedir para tu contar um pouquinho da tua história aí para as pessoas te conhecerem mais aqui no Brasil. Ok, eu sou de Luanda, capital de Angola. No entanto, em 2006, eu tinha por aí 21 anos, migrei para uma província
do leste de Angola, mesmo lá na fronteira com a Zâmbia, com o Congo Democrático, na província chamada Lunda Sul, onde instaurimos, fui desenvolvendo algumas atividades, né, na forma inicial do aprendizado na área administrativa, tecnológica propriamente dito. E 2 anos depois, eu acabei vindo para Benguela, né, já que estou aqui na província de Benguela, e quanto a gestão de empresa diz respeito, fui tendo algumas experiências, onde fiquei 6 anos numa determinada empresa, ganhei alguma experiência. Eu sempre tive muito gosto em informática, mas a administração, gestão de empresa, acabou dando maior vazão àquilo que foi as minhas atividades do dia a dia. Então fiz administração, a faculdade da IEC, uma faculdade do Brasil, por sinal, e aí na IEC eu fui tendo maior contato com brasileiros, tendo conhecimento e experiências do Brasil. Foi que em 2014, já tinha a intenção de fazê-lo em 2012, 2013, mas em 2014, contra tudo e todos, criei as mínimas condições possíveis para estar em São Paulo, numa instituição onde nos encontramos, para ter a formação de consultores organizacionais. Então, tive essa capacitação lá no São Paulo, nós estivemos juntos, e que, posteriormente a esta capacitação, eu criei uma organização, uma empresa, uma pequena empresa, para consultoria a pequenas e médias empresas em Benguela. E é com base nisso que fomos nos desenvolvendo paulatinamente, e aquele gosto na informática sempre veio de cima, e surgiu a oportunidade de termos uma escola de formação profissional, e nessa escola de formação profissional houve a necessidade de termos as nossas capacitações online. Foi ali que começamos a aprender o marketing digital, já em 2017, 2018, começamos a aprender marketing digital. 2021, abrimos uma agência de marketing digital e fomos desenvolvendo as nossas ações, nossas atividades paulatinamente a pequenas e médias empresas. E em 2022 abrimos a Império Solar, que é a empresa que estamos atualmente a atuar, e dela temos estado a desenvolver algumas ações, como por exemplo o iMunícipe. O iMunícipe 2.0, está na versão 2.0, é um sistema integrado de suporte à gestão e administração local do Estado. Por que esse aplicativo, no caso, o iMunícipe? O iMunícipe vem de uma experiência que eu tive na administração local do Estado, onde eu lá estive desde 2021 até agora, junho, julho de 2024, pedi o meu afastamento da administração local do Estado, onde eu estava na administração municipal da Catumbela, que é uma administração municipal que faz parte do governo provincial de Benguela, onde durante 3 anos eu tive muita experiência, ganhei muito conhecimento sobre o funcionamento da administração local do Estado. E como empreendedor que sou, dentro de uma organização que faz parte do Estado, fui identificando, fui fazendo o diagnóstico daquilo que são as necessidades, tanto de capacitação, tanto de desenvolvimento de projetos e processos, e criamos soluções tecnológicas para dar o suporte necessário. Roberto, nós temos... vamos falar sobre o eMunícipe já na sequência, que eu acho que é o ponto principal aí que eu quero explorar contigo, porque tem a ver com governança digital, com governo digital, isso é algo bastante importante. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero só que tu fale um pouquinho sobre a economia na região de Benguela, na região de Luanda. Quais são os pontos que são mais desenvolvidos na economia dessas regiões, até para as pessoas entenderem um pouco mais do contexto de Angola? Rogério?
Alô? Você está me ouvindo? Agora sim. Fiquei sem ouvi-lo. Podia repetir a pergunta, por favor? Quais são os principais pontos de desenvolvimento econômico na região de Benguela e na região de Luanda, para as pessoas que poderem conhecer um pouco mais sobre Angola? Ok. Angola é um país que está em desenvolvimento e, como tal, a sua economia tem sofrido muito com a questão da inflação. Tem uma economia que teve um legado de uma administração, gestão, posso assim dizer, anterior a esta, né, quando falo, temos um presidente que está desde 2017 e tem estado a trazer alguma transformação na economia, e essa transformação muitas vezes é interpretado como um fator negativo naquilo que é o contexto que nós vivemos atualmente. Então, temos tido muitas dificuldades naquilo que é o posicionamento com o cenário mundial, posso assim dizer, muita crise econômica que nós temos estado a ver. Os setores têm estado a desenvolver-se com muita dificuldade. Em alguns setores há uma regressão, em outros setores há evolução, mas a economia de Angola tem estado resistente ao contexto que nós estamos a viver, de modo que consigamos nos situar e estar a evoluir paulatinamente. Luanda, como capital, é o maior mercado em termos econômicos e Benguela é a segunda a cidade, a província que tem o segundo índice de desenvolvimento econômico a nível do nosso país. Portanto, existem inúmeras oportunidades em Benguela, mas a capital nunca deixou de ser o maior centro econômico do país. Hoje eu vejo o executivo a exercer um esforço para descentralizar e desconcentrar a economia só de Luanda, porque Luanda é a capital, mas em termos de extensão territorial é a província mais pequena, curioso que pareça. Mas em termos de densidade populacional é a maior que existe em Angola. Então é uma disparidade muito grande. Então a questão do êxodo populacional em Luanda é muito grande e todo angolano que quer ver um desenvolvimento econômico tende a migrar para Luanda para ver augurado essa intenção. Por quê? Porque lá é onde tem muitas oportunidades de várias as formas. É um cenário muito diferente e imagine que um salário, alguém que tem um salário ou que trabalha numa empresa do setor privado, por exemplo, que tem um salário considerado normal para Luanda, ou melhor, normal para Benguela, e Luanda, se calhar, deve ser 40% ou 50% daquilo que ele necessita para sobreviver. E Luanda é, infelizmente, uma cidade muito cara, das cidades mais caras do mundo para se viver. Mas já Benguela, onde eu vivo atualmente, é uma cidade bastante econômica para se viver e em termos de desenvolvimento social, não hoje por hoje já não deixa muito a desejar quando comparamos com Luanda. Depois temos, se calhar, a província da Huila com a cidade do Lubango, também é uma cidade bastante grande. E depois temos a cidade do Huambo, que também é outra cidade grande. Podemos assim dizer, primeiro, economicamente, temos primeiro a província de Luanda, capital, depois temos a Benguela, depois temos a Huila, com o município ou a cidade de Lubango, e depois temos a província do Huambo, com a cidade com o mesmo nome, em termos de crescimento econômico a nível de Angola.
E hoje existem várias oportunidades e a tecnológica tem sido um setor, né, da digitalização tecnológica, empreendedorismo nessa vertente, tem sido uma oportunidade, tem sido um mar de muitas oportunidades. As fintechs, todas elas estão a crescer muito em função da expansão, da prioridade que o governo está a dar no desenvolvimento deste setor. Hoje nós já temos um satélite, que é o ANGOSAT 2. Paulatinamente já vamos vendo alguns sinais de melhoria no sinal de conectividade. Antes nós não conseguíamos ter uma live com 2014, vamos dizer, 2014, nós não conseguíamos ter esta live que estamos a ter hoje, essa entrevista, né? O Rogério está em Porto Alegre, eu estou em Benguela, antes não conseguiríamos ter, mas hoje já é possível. Então, há um esforço muito grande do executivo no sentido de melhorar o ambiente econômico a nível de Angola. Alberto, e vamos então falar desse projeto que me parece que está transformando a realidade dos municípios em Angola e que tu estás aí desenvolvendo, que é o eMunícipe. Tem a ver com transformação digital para a área de governança pública, né? Fala um pouquinho sobre isso. É um projeto ousado que nós criamos, atendendo a necessidade do executivo a nível local, né, das administrações municipais têm apresentado. Eu tenho um conhecimento quanto às plataformas de gestão tecnológica diz respeito, e então sempre que eu tive na posição de desenvolver as minhas tarefas enquanto eu estava na administração local do Estado, propriamente dito, na administração municipal da Catumbela, eu sempre busquei a questão tecnológica em primeiro lugar. E sempre que eu desenvolvia, dava conta que até os meus superiores hierárquicos, tanto a nível do município, tanto a nível da província, tinham dificuldade de lidar com determinadas questões tecnológicas. Então foi aí que eu fui criando alguns sistemas, algumas ações, metodologias de trabalho que facilitassem o trabalho operacionalmente falando, de modo que apresentássemos resultados de forma eficiente e eficaz. Foi aí que surgiu a necessidade de desenvolver algumas ações, tanto na capacitação dos servidores públicos, né, à altura dos meus colegas, e não só capacitados, mas também explicar a vantagem de utilizar as ferramentas tecnológicas para o nosso dia a dia. Então foi aí que, dentro ainda da administração, fomos desenvolvendo, criando o eMunícipe. Antes nós começamos de uma forma maior, quando eu digo maior, tínhamos o Projetec. O Projetec era para governos provinciais, mas nós encontramos dificuldades na implementação, porque o governo provincial, infelizmente ainda temos muita burocracia e essa burocracia dificulta a comunicação mais eficaz. Então baixamos um pouco mais para as administrações locais e transformamos o Projetec para o eMunícipe. Por quê? Para atender mais as necessidades dos municípios. E hoje estamos com ações iniciadas nos municípios de Tomboa e Moçambique, que fazem parte da província do Namibe, e agora também com o município de Cacoaco. O município de Cacoaco, desde já, é o município que faz parte da província de Luanda, capital de Angola. E, no entanto, o município de Cacoaco é o município que atualmente detém o título de melhor município de Angola. Foi classificado o ano passado no Fórum dos Municípios e Cidades de Angola. Eles detêm esse título e realmente nós temos estado a levar a cabo, por exemplo, essas semanas temos estado a levar a cabo com o município de Cacoaco algumas lives enquadrados no programa Meu Município, Meu Orgulho, que é um programa de promoção e radiografia contextual dos municípios de Angola. Esse programa faz parte do eMunícipe. Então, nós, para divulgarmos o eMunícipe, nós temos tido ações
de marketing voltado à promoção dos próprios municípios. E ali apresentamos o imunício, quais seriam os benefícios de implementar o imunício nos municípios. Então, temos tido entrevistas com os responsáveis, falamos propriamente dito dos diretores municipais, administradores municipais adjuntos e os administradores municipais, fazendo uma radiografia de cada setor do município. E temos tido bastante feedback dos munícipes, elogiando a implementação desse programa, desse projeto, porque a boa governação é demonstrado na transparência que ele apresenta nas suas ações. Por quê? Porque muitas administrações sofrem muito com aquela questão da corrupção. Nem quando eu falo sofrem com a questão da corrupção, o quê? Muitos administradores são tidos como corruptos, mas às vezes não é corrupção, às vezes é só um mal entendido no procedimento administrativo, no exercício administrativo que ele teve. Ou falta de transparência, né? Falta de transparência leva ao entendimento de que está havendo alguma coisa incorreta. Mas, Alberto, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Eu quero te deixar um espaço para tu dar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Exatamente. Eu, a princípio, para aquele que é angolano, gostaria de deixar a mensagem que você que tem estado a empreender no digital, como eu tenho feito, no caso, encorajar. Sabemos que os desafios são imensos, desde a infraestrutura, desde a falta de apoio. Quando falo falta de apoio, é financiamento, a abertura para financiamento para projetos digitais ainda é muito difícil em Angola. Existem fintechs que estão a ser desenvolvidas por custos próprios e tem sido muito difícil o seu desenvolvimento. Então, você que é empreendedor, que está nesse ramo, não desista, bons tempos virão. Você que está aí no Brasil, acha que pode encontrar uma oportunidade de negócio, de intercâmbio, parceria, nós cá em Angola estamos abertos, podemos recebê-los de mãos abertas para desenvolvermos projetos estruturantes e apoiantes a nível de Angola e também do Brasil. Muito obrigado, Alberto Destino, diretamente de Benguela, em Angola. Muito obrigado, Rogério, e caros telespectadores, estamos juntos. Olá, eu sou a doutora Aline Martins de Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Vou te fazer uma pergunta. Tu já ouviu falar sobre periodontite? Pode ser que tu tenha lido em alguma matéria de revista, jornal, algum post nas redes sociais, e eu vou te explicar o que é a periodontite. Periodontite é uma inflamação do osso que envolve os dentes. Debaixo da gengiva, a gente tem o osso, e quando o paciente tem periodontite, esse osso, ele sofre uma inflamação. E aí, o que acontece? Esse osso, ao longo do tempo, se a pessoa não faz o tratamento, o que acontece? Esse osso, ele vai reduzindo. Falando de uma linguagem bem simples, é como se o osso fosse esfarelando. Vale ressaltar que o que mantém o dente firme é a quantidade de osso que tem em volta do dente. Então, tu pode estar pensando, nossa, Aline, se a periodontite é uma inflamação do osso e a pessoa vai perdendo o osso que está em volta do dente, tu quer me dizer que a pessoa que tem periodontite, ela pode perder o dente? Isso é verdade. Ela pode perder o dente se ela não fizer o tratamento. Existe um tratamento específico para a gente estabilizar essa inflamação no osso. Então, não necessariamente tu vai perder o dente. A pessoa que tem a periodontite vai perder o dente. É de extrema importância vir aqui no consultório para a gente fazer o diagnóstico e fazer o teu tratamento, porque dependendo do estágio que está a periodontite, a gente consegue sim
fazer o tratamento e manter esses dentes, tá bom? Então assim, ó, procure o cirurgião dentista. Vai ser um prazer cuidar de você. Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um programa do Movimento Empresarial. Um forte abraço! Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado e hoje vou conversar com vocês um pouco sobre algumas dicas jurídicas que é importante você saber. Bom, o que ocorre com os contratos de trabalho quando ocorre a mudança de estrutura jurídica da empresa ou a venda da empresa ou até a transição, a mudança dos sócios, né? Existe no direito do trabalho o princípio da continuidade da relação de emprego. Isso quer dizer que, ocorrendo a venda da empresa, a mudança da estrutura jurídica ou a mudança dos sócios, os contratos de trabalho eles continuam vigorando no tempo. Existe um princípio fundamental no direito do trabalho, que é um dos pilares até do direito do trabalho, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Por que o legislador trabalhista firmou esse princípio, né? Porque o trabalhador e sua família precisam se sustentar com o salário que eles ganham no decorrer do contrato de trabalho. Então, a regra é que os contratos são por prazo indeterminado, quer dizer, sem prazo, e os contratos de trabalho por prazo determinado são a exceção. Então, há toda uma legislação trabalhista de facilitação da conversão do contrato de trabalho por prazo determinado para o indeterminado. Então, é importante, pessoal, que vocês saibam que ocorrendo qualquer mudança da empresa, os contratos de trabalho continuam vigorando no tempo. Tá? Então, se vocês venderem, se vocês ingressarem como sócios na empresa, vocês têm que saber que é fundamental que os contratos de trabalho continuam vigorando no tempo. Outra situação muito importante, outra indagação importante que os empresários fazem, que vocês precisam saber. A assistência do sindicato no Brasil ainda continua? Olha, pessoal, com a reforma trabalhista, que a lei 14.467 de 2017 acabou com a assistência sindical no Brasil. Tá? Isso é um objeto de muita indagação dos empresários, se a assistência sindical continua no Brasil. Mas, como regra, terminou, mas tem exceções a essa regra, tá, pessoal? Então, são 4 exceções a essa regra que é importante que a assistência sindical precisa ser feita. Uma primeira exceção, constar na convenção coletiva de trabalho. Tá? Então, se o sindicato consta, né, na convenção coletiva de trabalho, a assistência continua sendo realizada. Também para trabalhadores estáveis, previsto no artigo 500 da CLT, ainda continua assistência de trabalho, né? Eu estava recebendo essa semana a visita de um empresário que disse: não, eu tenho fulano que é estável, mas eu não quero assistência do sindicato. Não pode. A assistência do sindicato tem que ser feita se ele é estável. Tá? Outra obrigação de assistência sindical: gestantes. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aqui de Porto Alegre tem uma súmula específica que, para gestante, precisa assistência sindical. E, por último, precisa assistência sindical no caso de trabalhador menor de idade. Tá? Isso precisa, por quê? Porque para rescisões de contratos de trabalhadores menores de idade, além da presença dos pais, precisa também assistência do sindicato. Ok, pessoal, foi um prazer ter estado com vocês e até uma próxima oportunidade.
Este foi o programa Movimento Empresarial de hoje, conversando sobre desenvolvimento de lideranças com o Master Coach, consultor empresarial, especialista em desenvolvimento de lideranças, falando lá de Aracaju, em Sergipe, o Moab Teles. E também lá de Angola, de Benguela, a segunda cidade mais importante lá do país africano, esteve conosco o Alberto Destino, falando sobre alguns projetos que ele vem desenvolvendo, em especial sobre um projeto ligado à governança digital de municípios. Fica o convite, se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, entra lá, Movimento Empresarial. Temos todos os nossos programas desde 2020. Entra lá, aproveita para conhecer um pouquinho mais sobre todos os assuntos que já foram tratados. Todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado às 20 horas, aqui pela Poa TV. Nos vemos terça que vem. Até lá, tchau, tchau! Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para